A paz a todos os amados irmãos, é com muita alegria que eu venho por meio deste vídeo poder estar ministrando para vocês um estudo chamado Fundamentos da Fé Cristã. Nele nós teremos dezenas de temas dos mais variados, onde poderemos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. Na lição 1, nós vamos abordar o assunto Cristo, o fundamento da Igreja. Por isso eu te peço, você que tem a apostila, que possa abri-la agora na página 1, onde nós vamos estar começando a leitura introdutória. Se você ainda não tem a apostila, você pode baixar ela aí na descrição deste vídeo de forma gratuita. Que Deus possa te abençoar desde já. Vamos à leitura? Amados, antes de nós lermos o conteúdo da apostila, eu gostaria de me focar nessa primeira imagem ilustrativa, pois ela diz respeito à questão de uma pedra fundamental, ao fechamento de uma obra que muitas vezes suspensa, dependeria desta rocha de sustentação. Essas imagens todas dizem respeito especificamente a Cristo. Por quê? Porque Ele é a pedra que foi rejeitada, Ele é a pedra principal de esquina, e tantos outros textos na Bíblia que o mostram como a pedra fundamental, assim também como do fundamento, a parte superior de uma construção, existem partes que são específicas e fundamentais. Sem elas, nenhuma obra resistiria ou permaneceria de pé. Que nós possamos, dentro dessas imagens, ter a convicção de que aquilo que nós vamos ouvir é algo fundamental para a nossa fé, a nossa vida e o nosso ser num todo, como Igreja de Jesus Cristo. Então saiba que todas estas imagens, elas nos ajudam a compor de forma mental uma ideia real do que Cristo é para cada um de nós. Tendo Ele mesmo outrora afirmado em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Sendo assim, vamos à leitura do texto da apostila. Toda construção tem um fundamento ou alicerce, pois sem o qual a tal ruirá facilmente. Lucas capítulo 6, 46 a 49. Vamos ler o que dizem as Sagradas Escrituras. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Continuando o texto introdutório da apostila, embora o texto citado nos revele que a palavra de Deus é que se torna o fundamento ao ser praticada, sabemos também que Jesus é a própria palavra viva, conhecido como o Logos ou Verbo. João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Apocalipse, vemos o seguinte texto: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Continuando na apostila, nós lemos: Cristo é o fundamento, e sem Ele nada poderemos fazer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E vamos ler também
o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Voltando à apostila, em tudo ele deve ser o centro, a pedra principal de toda a construção, pois não há salvação fora de seu nome. Atos, capítulo 4, versículo 10 a 12 diz: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E mais um texto que corrobora com esta passagem que nós acabamos de ler em Atos, está em Isaías capítulo 28, versículo 16, onde diz: Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E voltando aqui para complementar essa leitura introdutória na apostila, nós lemos: aprenderemos nesta aula que Jesus é indiscutivelmente a razão da igreja. E nós encontramos uma afirmação de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 18, onde diz: E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Vejamos, amados irmãos, que nessa leitura introdutória fica muito claro, muito óbvio que Cristo deve ter preeminência em tudo em nossas vidas. Isto significa que ele deve ser o fundamento onde nós construiremos nossa caminhada de fé. O novo nascimento e todos os demais assuntos que dizem respeito à fé cristã, à vida cristã, todos eles devem estar estabelecidos sobre Cristo sendo a rocha, o fundamento da nossa vida. Então, que nós possamos prestar bastante atenção em tudo que nós vamos ler agora aqui na continuação desta apostila. Em certa ocasião, após alguns questionamentos aos seus discípulos, disse Jesus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Tal comentário feito por Cristo fazia referência à afirmação do apóstolo Pedro, que na ocasião fora influenciado divinamente quando afirmou: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Nós vemos isso em Mateus, no mesmo capítulo, versículo 16 e 17. Bom, esse texto é um texto bastante polêmico, mas deixando a polêmica de lado, vamos direto ao assunto. Pedro havia feito uma afirmação como resposta a um questionamento de Cristo, porque Jesus perguntou para os seus apóstolos: Quem vocês dizem que eu sou? E cada um dos discípulos começou ali a fazer a sua declaração, até que Pedro disse: Tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, imediatamente após essa afirmação de Pedro, lhe disse: é exatamente isso, Pedro, que você está falando. É sobre esta afirmação do que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a minha igreja será edificada. Note que a afirmação de Pedro de quem era Jesus, sendo ele o Filho do Deus vivo, seria o fundamento onde Jesus estabeleceria a sua igreja. Então, a igreja de Jesus estaria estabelecida, sendo edificada sobre Jesus Cristo, a rocha eterna, a rocha que nos traz a segurança, a certeza da salvação. Então nós não estamos construídos sobre preceitos filosóficos, sobre a religiosidade de homens, mas nós estamos estabelecidos sobre Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Continuando a leitura, sabemos que ninguém pode sequer dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, onde diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Logo, a resposta de Pedro estava embasada na clara evidência da revelação propagada no passado pelos profetas, quando também inspirados proclamaram que só o Senhor poderia ser a rocha de salvação. Nós podemos ler todos estes textos de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, 15, 18, 30 e 31, 1 Samuel, capítulo 2, 2, 2 Samuel, capítulo 22, 47, 2 Samuel 23, 3, Salmo 42, verso 9, Salmo 62, verso 2, Salmo 78, verso 35, Daniel, capítulo 2, versículo 34 e etc. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4 diz: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ainda neste mesmo capítulo, versículo 15. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Ainda no mesmo capítulo, versículo 18, versículo 30 e 31. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. 1 Samuel, capítulo 2, 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47 diz: vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ainda em 2 Samuel, agora capítulo 23, versículo 3 diz: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? Salmo 42, verso 9 diz: direi a Deus a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Ainda no livro de Salmos, Salmo 62, versículo 2: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Agora, Salmo 78, 35. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. E por fim,
Vamos ler o texto que está em Daniel capítulo 2, versículo 34, onde veremos de uma vez por todas uma afirmação maravilhosa de que somente o Senhor pode ser a nossa rocha, o nosso fundamento. Daniel 2,34 diz: Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Sim, meus amados, Ele é a nossa rocha. Veja, amados irmãos, que todos esses textos que nós acabamos de ler, de forma exaustiva, provam, por serem inspirados pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é a rocha. E esta rocha é uma rocha de salvação. Se eles todos proclamaram isso, e se o próprio Jesus assim afirmou, e posteriormente os apóstolos assim propagaram, não há o que temer. A Igreja de Jesus está firme e segura. Todavia, algo aconteceu no quarto século. Continue comigo a leitura na apostila. Mesmo com tantas evidências contextuais de tal revelação no Antigo Testamento, a partir do século IV d.C., sobre a influência do fermento da religiosidade promovido pelos pais na ICAR, difundiria-se que a rocha pela qual seria edificada a Igreja de Cristo era o apóstolo Pedro. Porém, uma análise mais atenta ao texto original desmonta tal heresia, pois a palavra grega Petra, gênero feminino, que designa uma massa de rocha, como nós vemos em Mateus 27, 51 e 60, Lucas 6, 48 e Apocalipse 6, 15 e 16, é traduzida rocha e, portanto, difere de Petrus, do gênero masculino e usado como nome próprio, Pedro, que significa pedaço, fragmento de rocha. Não bastasse a questão escriturística grega, ainda há questões de obviedade contextual, como, por exemplo, primeiro, os discípulos não entenderam que Pedro era o fundamento, uma vez que pouco tempo após o relato analisado, discutiam entre si quem seria o maior deles, Lucas 22, 24, 26. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Amados irmãos, isto é muito sério. A ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, estabeleceu como a afirmação de Pedro, não sendo Cristo essa rocha fundamental da Igreja, mas o próprio apóstolo Pedro, é onde nós vemos o nascimento do papado, do sumo pontífice da Igreja Católica Romana. No entanto, nesse primeiro ponto, nós vemos algo muito óbvio contextualmente falando, pois os discípulos, eles não entenderam que Pedro era o fundamento, como está nessa primeira questão que eu expus aqui para vocês. Por quê? Porque se eles tivessem compreendido isso, não haveria mais dúvida em seus corações de quem seria o cabeça, de quem seria o líder da qual a igreja seria estabelecida. No entanto, nós vemos nesses textos citados, principalmente Lucas 22, 24 a 26, que eles ainda disputavam quem seria o maior, qual deles estaria mais próximo de Cristo. Já descartando completamente a afirmação que a ICAR fez sobre Pedro ser a rocha. O segundo ponto que nós podemos ver aqui, que destrói essa afirmação da ICAR, é 2. O próprio Pedro não entendeu isso, dando um checkmate nos teimosos quando afirmou ser Cristo a rocha. 1 Pedro, capítulo 2, 4 a 8. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus
eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Nesse segundo ponto, o próprio apóstolo Pedro não entendeu aquilo que a ICAR afirma durante todo este tempo em que ela foi estabelecida, desde o século IV. Por que eu digo isso? Porque o próprio apóstolo Pedro indicou Cristo como sendo a rocha pela qual nós devemos crer. Indicou Cristo como sendo a rocha fundamental, a pedra pela qual a igreja seria edificada. E ele se engloba junto aos irmãos como sendo as pedras vivas que estariam sendo estabelecidas sobre esta rocha. Então o próprio Pedro se inclui como uma pedrinha, como as pedras que são colocadas em cima de todo o firmamento, de todo local aonde será feita uma construção. Então Jesus nessa construção é o fundamento. E o próprio apóstolo Pedro disse que ele é esta rocha fundamental. E nós somos pedras vivas, edificadas como sacerdócio real, como casa espiritual. Então ele entendeu quando Jesus disse a ele que a igreja de Cristo seria edificada sobre o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, como Pedro, pelo Espírito Santo, havia afirmado. E o terceiro ponto, nós vemos, como está descrito na apostila, o apóstolo Paulo afirmou ser Cristo a rocha que saciou a sede do povo no deserto. Vamos ler 1 Coríntios 10, 4, comparando depois com João 7, 37. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 diz: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E para estabelecer agora o que nós acabamos de ler, vamos fazer uma comparação com João, capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Glórias a Deus. Fica claro, amados, nesses 3 pontos de refutação sobre aquilo que a ICAR tem afirmado em todos estes séculos, que o apóstolo Pedro é o fundamento da igreja, onde a igreja seria estabelecida, que é algo totalmente descabido, totalmente herético, dentro daquilo que o contexto das Escrituras dizem. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja está estabelecida sobre Cristo e não sobre homens, ou sobre papas, ou sobre sacerdotes, mas sobre aquele que ressuscitou dentre os mortos. Por isso, nossas vidas também devem estar estabelecidas sobre Cristo. Nós somos as pedrinhas, nós somos o corpo que vai sendo formado como paredes que são edificadas, erigidas, levantadas sobre o fundamento que é Cristo. E para nós concluirmos o nosso estudo nesta primeira aula de hoje, sendo Cristo o fundamento da igreja, continuemos na parte final do estudo. Para concluir essa questão, devemos atentar para o contexto da palavra fundamento em Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Obviamente, Paulo afirmou neste versículo que o tal fundamento dos profetas e apóstolos nada mais era do que a revelação que o Espírito Santo lhes dera para anunciar o Messias, Jesus Cristo, a única rocha segura pela qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados
para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, versículo 21 e 22. Nós fechamos aqui com chave de ouro neste texto paulino de Efésios 2, do versículo 20 até o 22, demonstrando de forma clara, e isso de forma muito óbvia quando nós lemos também o livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja se submetia à doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é de que Cristo é o fundamento da igreja. Nós estamos salvos, seguros, porque a nossa casa não será abalada. E eu gostaria de encerrar essa reflexão dando uma prova daquilo que o apóstolo Paulo declara em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35. Veja comigo que texto maravilhoso, aonde mostra que nós podemos estar tranquilos, seguros quanto à nossa salvação, porque a nossa casa não ruirá, ela não cairá quando as tempestades intentarem contra ela, quando as coisas desta vida tentarem nos derrubar. Nós nos tornamos inabaláveis quando Cristo é o nosso fundamento. Leia comigo e eu espero que após a leitura desta palavra você possa se sentir em paz, uma vez tendo se arrependido dos seus pecados e firmado a sua vida em Jesus Cristo. Vamos ler? Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias, glórias e glórias ao nosso Deus. Nossas vidas estão seguras e firmadas sobre Cristo, o fundamento de nossas vidas. Cristo, o fundamento da igreja. Que Deus possa lhe abençoar e até a segunda aula, se Deus assim nos permitir. Deus lhes abençoe, no nome de Jesus Cristo.